Olá, gente, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre sucessão testamentária, que foi uma sugestão vinda do meu perfil do Instagram. Hoje o cenário está um pouquinho diferente, porque semana passada eu gravei no meu cantinho ali, que aqui é o lugar onde os clientes sentam, e realmente a luz não favoreceu o vídeo, ele ficou um pouco mais escuro. Então agora eu vim tentar gravar aqui para ver se a claridade, a imagem vai sair melhor. Bom, gente, vamos começar conversando e eu quero nesse vídeo tentar conversar sem nenhum juridiquês. Esse vídeo é tanto para os estudantes de direito, advogados, mas também para todos os cidadãos leigos que não entendem da parte jurídica, então eu quero que esse vídeo fique bem claro para todo mundo. Antes de mais nada, o que é o testamento? O testamento, gente, é quando a pessoa, antes de morrer, por isso que fala que é um ato de última vontade, ela vai deixar por escrito para quem que ela quer deixar os bens dela depois da sua morte, né? Não existe testamento de pessoa viva. Ela deixa o testamento em vida para depois da sua morte, ou seja, quando essa pessoa falecer, os bens dela vai para as pessoas que ela mencionou no testamento. Mas, gente, é necessário que estejam presentes alguns requisitos. Tem algumas características desse testamento que eu vou trazer para vocês agora. A primeira delas é que o testamento é personalíssimo. Mas o que significa isso? Que somente a pessoa pode fazer o seu próprio testamento. Ou deixar meus bens para determinada pessoa ou para determinadas pessoas após a minha morte e somente eu posso fazer isso. Ser solene. O que significa isso? O testamento ele só vai ter validade, ou seja, ele só vai ser válido se ele preencher todos os requisitos da lei. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou lá, escrevo o testamento do meu próprio punho e guardo na minha gaveta. Eu deixei escrever uma carta. Isso não é válido, gente. O testamento, gente, ele é revogável. Ou seja, eu deixo um testamento hoje e daqui 1 ano, 2 anos, eu quero revogar esse testamento. Ou seja, eu quero ir lá, desfazer esse testamento e deixar meus bens para outra pessoa. E mais, é nula a cláusula que tiver lá no testamento falando que proíbe de revogar o testamento. Isso não é possível. E como eu falei aqui antes, ser ato causa mortis. O que é isso? Só será possível após a morte da pessoa, né? Não existe herança de pessoa viva. E quem pode testar? Todas as pessoas capazes, maiores de 16 anos e que tenham discernimento. Só lembrando vocês, gente, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixe seu gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas e se você ainda não ativou as notificações, é só clicar no sininho, assim todo vídeo que sair do canal você será notificado. Existem 2 grupos de testamentos, o extraordinário e o ordinário. Vou começar falando um pouco sobre o grupo ordinário. Dentro desse grupo se divide em público, cerrado e particular. Como funciona o testamento público, gente? A pessoa ela não pode levar o testamento por escrito, ela pode fazer pequenas anotações. E ela vai chegar lá diante do tabelião que vai fazer suas declarações espontâneas. Esse testamento público tem que ser perante de 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas não podem estar herdando nenhum bem desse testamento. Esse é o único testamento permitido aos cegos e aos analfabetos. Mas aos mudos não é possível, porque ele precisa expressar as suas declarações e mesmo que o tabelião saiba a linguagem de sinais, não é dessa forma que os mudos poderão deixar o seu testamento. Então, como que funciona? O tabelião ele vai escrever todas as declarações do testador, que é a pessoa que está realizando o testamento, e depois de ter escrito todas as declarações, ele vai ler em voz alta, tanto para o testador quanto para as testemunhas, em um só ato, e aí depois vai colher a assinatura. Quando a pessoa for cega,
vai ser da mesma forma, né? O tabelião vai ler em voz alta. E se a pessoa for surda, sabendo ler, é o testador mesmo que vai ler. Agora, se ele não souber ler, analfabeto, a testemunha quem vai ler para o testador. Gente, o testamento cerrado é quando ninguém pode ler o testamento. Aquele testamento é sigiloso, é secreto. Então, o testador, ele vai escrever, né, de seu próprio punho, deixar o testamento, e aí ele vai levar ao tabelião mediante duas testemunhas. Nem o tabelião, nem as duas testemunhas sabem o que está escrito no testamento. As duas testemunhas estarão testemunhando apenas a entrega desse testamento ao tabelião. E aí, somente o juiz vai ler esse testamento após a morte do testador, que é a pessoa que deixa o testamento, que está deixando os seus bens a determinada pessoa ou pessoas. Como falado anteriormente, o analfabeto ele não pode fazer esse testamento, porque é o próprio testador que vai escrever, então ficaria impossível. E por último, o testamento particular, que é quando uma pessoa, ela própria redige o seu testamento, de próprio punho, precisa levar pelo tabelião, só que é mediante 3 testemunhas. Então, o testador vai redigir o testamento, vai ler para as 3 testemunhas e as testemunhas irão assinar. Caso a pessoa faça o testamento, mas não pede para nenhuma testemunha ler, ficará a critério do juiz aceitar ou não esse testamento. Se houver prova suficiente de que aquele testamento é verídico, né? Se aquele testamento de verdade realmente foi escrito pelo testador. E os testamentos especiais ou extraordinários são o aeronáutico, o marítimo e o militar. O marítimo e o aeronáutico, ele só tem validade se eu estiverem navegando ou estiverem voando. E ele só vai ter validade se o testador morrer na viagem ou morrer após 90 dias do desembarque. Se o testador não morrer, esse testamento ele perde a validade. E aí, esse testamento vai precisar de 2 testemunhas ou escrivão de bordo. E ele também pode ser feito por tripulantes ou passageiros. O registro desse testamento será feito no diário de bordo. O testamento militar deve ser feito por autoridade militar mediante a presença de 2 testemunhas. Ela admite a forma nucumpativa. O que é isso? Pode ser feito oralmente, não precisa ser feito por escrito. Se o testador não morrer em guerra ou em 90 dias após retornar da guerra, esse testamento também perde a validade. Bom, gente, esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha falado de uma forma que todos possam entender. É claro que é muita informação, é muita coisa, mas eu trouxe resumidamente, bem resumidamente, cada um, para vocês saberem um pouquinho qual que é a diferença. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Se tiver sugestões para os próximos vídeos, também são muito bem-vindos. Até o próximo vídeo!